Olha aí, pessoal. Hoje eu estarei ensinando uma receita de pão doce, certo? Ou pães doces, porque dessa massa você pode fazer variedades de pães doces, certo? Então, para isso, eu vou fazer com 1 kg de farinha. Então, para isso eu tenho aqui meio quilo de farinha, certo? Que a gente começa justamente com a metade da farinha de trigo, certo? É farinha de trigo, diz farinha, é farinha de trigo, tá? Eu tenho aqui 50 gramas de fermento para pão, fermento biológico não desidratado, fermento biológico prensado, certo? Então, estou colocando aqui e tenho aqui 300 ml de água. Aqui, é a marca 300 ml de água. Então eu vou colocar toda esta água aqui. Vou desmanchar esse fermento nesta água. Esta água, gente, não é água morna, certo? Principalmente que nós estamos em tempo de calor, certo? Nós estamos em tempo de calor, não vamos colocar água morna. E outra coisa, para você colocar água morna, você tem que saber temperatura, porque a água acima de 40 graus, ou seja, a 40 graus ela já mata as células do fermento. Aí ele não vai funcionar. Então está aqui, já dissolvi o fermento, agora eu vou puxar a farinha, começando por dentro, começando por dentro aqui eu já vou puxar a farinha. E vou fazer aqui uma massinha que a gente chama de esponja, tá? Isso aqui é chamado de esponja, porque realmente quando ela cresce fica parecendo uma esponja mesmo. Então, todo profissional, a pessoa que é profissional mesmo, chama isso aqui de esponja. É uma espécie de preparação, é a fermentação para a massa principal, certo? Então, vocês estão vendo aqui, que a água que eu coloquei foi a conta certa. Sabe por quê? Porque são 60% do total da farinha. A água que você vai colocar é 60% do total da farinha. Como eu coloquei aqui meio quilo de farinha, então 60% dá justamente 300 ml de água, porque 6 vezes 5 são 30, certo? Então aqui você vai aprender a fazer a massa do pão doce, fazer o pão doce com profissionalismo, certo? Você vai entender o porquê do porquê. Que se faz isso ou aquilo. Não é colocar um pouco de farinha, um pouco de água, um pouco de fermento, certo? Ou seja, fermento mais ou menos, farinha mais ou menos. Isso no final das contas, a sua receita vai sair mais ou menos, certo? E nós não queremos que saia mais ou menos. Queremos que saia 100% boa, tá? Pode ver que ela já desagarrou, certo? Ela já desagarrou. A minha mão, eu usei uma mão só. Significa dizer que agora, eu posso limpar outra. Olha que facilidade para limpar outra. Se você mede as duas mãos de uma vez, como é que você vai fazer? Certo? Não diz que uma mão lava a outra? Então aqui, a mão estando limpa, ela tem condições, lava a outra. Mas se as duas estiverem sujas, o que vai acontecer? Uma vai sujar a outra. Aqui não. E você, aqui eu vou dar uma batidinha nessa massa, ver que ela já limpou, soltou da bacia, então ela já está boa, só que eu vou dar mais umas batidinhas, porque ela
ela vai ficar uma massa mais lisa. Não importa com barulho não. Tá? Isso é assim mesmo. Ó. Virou aqui, pegou aqui. Virou aqui, pegou aqui. Certo? Se você quiser achar melhor também fazer disso, pode fazer, sem problema. Ó. Tem força suficiente para fazer isso? Pode fazer, que não tem problema não, tá? Então a massa está praticamente lisa, certo? Agora eu vou colocar essa massa para descansar. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui no fundo, ó. Poderia ser um pouquinho de óleo também, viu, gente? Mas eu vou jogar um pouquinho de farinha. Farinha de trigo, falando novamente. E vou cobrir isso aqui com filme. Cobrir isso aqui com filme. Olha aí, pessoal, a massa, aquela massinha que eu chamo de esponja, já está descansando aqui. Ela vai descansar 40 minutos. Durante esses 40 minutos que ela vai descansar, eu vou fazer o creme. Vou fazer o creme para rechear os pães. Então, para isso, para fazer o creme, eu tenho aqui 250 gramas de açúcar, certo? Tenho 100 gramas de farinha, que eu irei misturar aqui, ó, açúcar com farinha, com a ajuda do fouet, ó, eu vou misturar os dois, bem misturado, açúcar com farinha. Tudo bem. Eu tenho aqui 3 gemas e tenho 500 ml, ou seja, meio litro de leite. Meio litro de leite. Esse leite eu vou colocar na panela. Vou colocar na panela e vou levar ao fogo. Quando este leite estiver fervendo, então eu vou colocar essa mistura, açúcar com farinha de trigo, certo? E logo após começar a brilhar, a ficar brilhoso, eu vou colocar as gemas, certo? Olha aí, pessoal, para o creme eu coloquei também 1 colher de margarina, vai ser amarelinha aqui, margarina. E vou colocar agora que está começando a ferver, 1 colherinha de chá de essência de baunilha, essência artificial de baunilha, certo? Agora eu vou colocar aqui, eu vou levantar o fogo e vou colocar, eu tinha abaixado o fogo para colocar a baunilha, agora eu vou colocar a mistura, açúcar com farinha de trigo, certo? Agora eu vou colocar a gema que vai dar aquele, ó, coloquei uma, vou colocar outra, e vou colocar outra. Se você gostar dele mais amarelinho, você pode colocar umas gotinhas de anilina, anilina comestível, tá? Aquela anilina para bolo. Porque nas padarias, aquele amarelão que tem, geralmente aquilo é um produto, já está pronto o creme. Aquele da padaria geralmente é um produto que eles colocam chamado amarelo ouro, mas aquele produto ele é cancerígeno, então ele não serve para ser usado, ele é até proibido, certo? As padarias que usam aquilo escondido, porque na realidade é proibido, aquele produto é proibido, certo? Pessoal,
A massa já descansou 40 minutos. Olha como é que ela cresceu, certo? E olha por que chama esponja, ó. Entendeu? Por isso chama esponja. Agora eu vou acrescentar aqui 150 gramas de açúcar. Ó, vou colocar em volta aqui 150 gramas de açúcar. Ó. Tá aí. Vou colocar aqui um ovo inteiro, claro e gema, um ovo. Muito bem. Está aí. 50 gramas de margarina. Eu tenho aqui também, ó. 50 gramas de margarina. E tenho aqui 200 ml de água. 200 ml de água. Então eu coloquei vou colocar mais meio quilo de farinha de trigo. E ao invés de eu colocar agora 300 gramas de água, 300 ml, como eu coloquei, eu vou colocar apenas 200. Por quê? Porque 50 gramas foi o ovo. E a margarina também, ela se torna líquida, então é mais 50 ml. Então 50 ml com mais 50 ml do ovo faz 100 ml. Com 200 ml de água faz justamente os 300 ml que eu coloquei na esponja. Então agora aqui eu vou colocar essa água em volta aqui para dissolver esse açúcar, certo? O sal eu vou deixar por último, certo? O sal eu deixo por último, porque o sal, ele, além dele ser um retentor de água, mas ele também, ele inibe o fermento, é um inibidor do fermento. O fermento fica inibido, vai demorar a crescer se eu colocar o sal agora. Então eu faço disso, como diz o açougueiro, né? Eu vou destrinchar essa massa. Vou destrinchar essa esponja, certo? Transformar ela em pedacinhos, colocando no meio desse líquido que eu formei aqui. Para que eu estou fazendo isso? Porque quando eu colocar a farinha, esses pedaços vão ficar bem distribuídos entre as farinhas. Não vai ficar, ó, prontinho. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Pronto. Meio quilo de farinha de trigo. Está aqui. E eu agora vou misturar isso tudo aqui, que vai ser a massa, tá? Pronto. Agora eu já vou misturar o sal. O sal, 20 gramas de sal, como eu disse. O sal é 2%. Entrou 1 quilo de farinha aqui, 1 quilo de farinha de trigo. Meio quilo na esponja e meio quilo agora no reforço da massa, certo? Então, eu preciso de 20 gramas de sal para ficar a quantidade certa. A massa, certo? Vou dar uma batida nela aqui agora, ó, para afinar. Olha que massa bonita. Agora eu vou colocá-la para descansar outra vez a massa. Agora aqui a massa do pão doce já está pronta, certo? Ó, a massa do pão doce já está pronta. Como eu disse, o creme está esfriando. E aqui eu vou cobrir de novo, certo? Você tem que cobrir. E não tem esse negócio de cobrir com pano não, tá? Porque o pano ele tem crivos. E o crivo do pano faz com que passa vento e saia umidade da massa. Então aqui, ó, esse é um papel, é um plástico filme. Pronto. Aí ele vai descansar aqui mais
30 minutos. Olha aí, pessoal. Descansou, massa descansou 30 minutos. Olha como é que tá bonita, ó. Agora eu vou jogar ela sobre a mesa e vou trabalhar com ela, fazer os pãezinhos. Agora é a hora melhor, né? Até aqui eu estava fazendo a massa. Agora eu vou trabalhar essa massa. Vou dividir ela em duas. Pronto. E aqui eu vou cortar alguns pedaços nela. Vou pesar aqui. Eu preciso de meio quilo cada pedaço desse. Aqui deu 329 gramas. 424. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com 300 gramas cada bola, certo? Aí eu faço menor um pouco. 300 gramas, vamos ver. Pronto, 300 gramas. Aí, pessoal, aqui tem 4 pedaços de 300 gramas cada. Que esse aqui vai ser um tipo de pão. Esse aqui já vai ser outro tipo. Então, eu vou abrir. Eu vou abrir ele. Para poder fazer o outro tipo que eu estou querendo. Olha aí, pessoal, a massa já está espichada. Agora eu vou colocar o recheio, que é o creme. Ó, é aquele creme da receita. Agora eu vou passar o creme na metade da massa. Ó. Agora, canela em pó. Olha aí. Agora eu vou dobrar essa parte aqui sobre a outra. Prontinho. Agora eu vou cortar. Agora já estão cortadas. É só fazer disso, ó. Ó. E fazer isso. A famosa rosquinha de canela, ó. Olha aí, pessoal, estou fazendo a mesma coisa com essa massa aqui, as que eu cortei com 300 gramas cada uma, certo? 4 de 300 gramas. Então,
Eu estou fazendo a mesma coisa. Estou abrindo no rolo. Eu disse que essa daqui ia ser diferente. Ia ser uns pães grandes, umas tranças grandes. Ó. Se você tiver dificuldade para abrir rolos, faz o seguinte, faz igual eu fiz aqui, ó. Abre cada uma, vai abrindo cada uma, colocando para um lado, abre um pouquinho, vai colocando para um lado, que aí nessas alturas ela vai descansar, né? Ela vai descansar, enquanto você abre a outra, ela descansa. Aí depois você acaba de abrir novamente. Casinha de canela aqui da outra, que essa também vai entrar canela, mas tirar porque dá a impressão de sujeira, e não é sujeira, é canela mesmo. Canela da outra aqui, fazer uma massa. Tudo bem. Agora vou fazer a mesma coisa que fiz ali. Vou passar o creme, só que eu vou passar em todo ele. O resto do creme agora eu vou passar em toda a massa. E não como a outra que eu passei só na metade e virei outra metade em cima. Isso aqui não, aqui eu vou passar em toda a massa. Vê que o meio litro de leite em creme está dando a continha para o pão doce feito com a massa, com 1 kg de farinha de trigo, certo? Agora é só eu espalhar. Olha a importância. Quando você vai passar, ó, você sempre inclina a espátula, ó. Aí ela corre livre. Se você fizer assim, ela vai puxando a massa toda. Aqui não. Aqui, ó, você inclinou. Não pode inclinar demais também, senão ela tira o creme, certo? Mas você tem que estar sempre inclinando a espátula, ó. Ó. Pronto. E agora pronto. Agora eu vou colocar fruta cristalizada. Fruta cristalizada é essas bandejinhas mesmo que vocês compram no mercado, viu, gente?
mercado se encontra já fracionado para comprar. Ó. Então, elas colam uma na outra, então a gente faz isso, ó. Essa é a chamada trança panetone. É a trança panetone. Se você tiver uva passa, pode colocar também. Pode colocar fruta cristalizada e uva passa. Agora, um pouquinho de canela em pó em cada um. E depois é só chamar o cachorro para comer, ver se ele come. Se ele comer, ele morre. A gente mata ele. Ó. Pronto, agora é só você fazer disso, ó. Pus aqui. Coloquei aqui. E vamos lá. E fiz isso. Agora eu vou fazer isso, ó. Prontinho. Virar para cima, tá vendo? Olha, vira a parte do creme para cima e faz isso. E faz a mesma coisa aqui. E vem aqui e faz isso. Certo? Ó. Faz um X, certo? E puxa a perna do X para cima da outra e puxa a perna do X para cima da outra. Isso está resolvido. Então aqui não vou me atrever de colocar os 4, não. Vou colocar o outro no outro tabuleiro. Olha aí, pessoal. Deram 24 rosquinhas, certo? Que vão crescer, né? Vão crescer, depois vão ser assados. E vocês verão depois de assado. Olha aí, pessoal, os pães já estão prontos. Essas aqui são as rosquinhas, olha aqui, ó, massinha, certo? E aqui são as tranças panetone que eu disse. Agora eu vou fazer uma calda com 150 ml de açúcar e um pouco d'água
um pouquinho d'água, uma xicrinha d'água pequena. Vou misturar aqui e vou levar ao fogo e vou dar um ponto nela e vai transformar em um fundão para passar em cima desses pães aqui. Esse aqui eu não vou passar nada. Mas esse aqui, se você quiser também, você pode fazer o seguinte: você pega um pouco de leite, coloca numa terrina, coloca um pouco de leite condensado para adoçar ele com leite condensado, mergulha elas no leite com leite condensado e mistura e mergulha no coco ralado, passa no coco ralado. Fica uma delícia. Olha aqui, essa rosquinha aqui, ó. Olha aqui, olha que coisa, ó. Uma coisa deliciosa. Agora eu vou fazer isso. Olha aí, pessoal. A calda já está no ponto. Como é que eu sei que ela está no ponto? Olha aqui, ó. Viu? As bolinhas, ó. Tá? Depois eu vou te explicar a vocês como é que faz esse aparelhinho, tá? Espera um pouquinho. Deixa eu dar. Olha aí, pessoal. Agora eu vou passar essa calda aqui, tá? Ó, vou dar umas pinceladas a mais nessa parte aqui. Porque aí depois eu não preciso mais dar essas pinceladas a mais. Aqui ele vai branquear. A tendência é essa calda aqui branquear agora e virar um fundão. Ó. Agora eu já posso continuar passando, que daqui a pouquinho ela tá branqueando sozinha. Ó, tá começando a branquear. Aí depois é fácil. Depois não precisa de ficar passando muito tempo no lugar, mais não. Pronto, agora já posso passar direto. Ela por si, ela vai branquear. Ó. Tá vendo? Isso é uma espécie de fondant instantâneo. Tá? Fondant instantâneo. Ó. Pronto. Então vocês viram aí, ó. Daqui a pouquinho tá todo branquinho. Olha aí como é que vai ficando branco, ó. Vai branqueando, certo? Então, voltando aqui que eu disse que explicaria como fazer esse aparelhinho. Esse aparelhinho é um pedaço de fio rígido. Aqueles fios que tinha antigamente, mas a gente ainda encontra ainda. É fio rígido. Esse daqui é de uma espécie de um ferro meio aluminizado, mas você pode fazer de cobre. Se encontra de cobre, ainda é melhor ainda. Aí com alicate você vai dando essas voltas aqui, um alicate de bico fino, você vai dando essas voltinhas aqui, faz essa espécie de espiral. Então essa espiral aqui é que você vai tirar o ponto com ela. A calda aqui agora já não dá mais, ó, porque ela já está açucarada. Aí você enfiou lá, você botou para ferver. Aí de vez em quando você faz isso, você enfia lá e assopra. Quando começar a sair bolinha, aquelas bolinhas uma atrás da outra assim, porque começa a sair bolinha às vezes, mas assim, separada. Quando elas começam a sair aquelas bolinhas uma atrás da outra, é que está na hora. Está no ponto do fundo.